Você já olhou para o céu noturno e se perguntou: de onde veio tudo isso? O que há além do que nossos olhos podem ver? Como as estrelas se formaram? Como esses pontos brilhantes no céu se tornaram tão importantes para a nossa existência? Como a Terra se tornou este planeta incrível e cheio de vida? O que fez com que este pequeno ponto azul no vasto cosmos se tornasse nosso lar? A história do nosso universo é uma saga de escala imensa, abrangendo bilhões de anos e repleta de eventos incríveis. Cada estrela, cada planeta, cada partícula tem uma história para contar. É uma história que começa com um estrondo, literalmente. O Big Bang foi o início de tudo o que conhecemos. Durante séculos, os humanos só podiam ponderar sobre essas questões. Olhávamos para o céu com admiração e curiosidade, observávamos as estrelas e criávamos mitos e lendas para explicar o cosmos. Cada cultura tinha suas próprias histórias, tentando dar sentido ao desconhecido. Então, a ciência nos deu as ferramentas para investigar o universo e desvendar seus mistérios. Com telescópios e observatórios, começamos a ver além do que nossos olhos podiam alcançar. O que descobrimos é uma história muito mais grandiosa e inspiradora do que qualquer mito. A realidade do cosmos é mais fascinante do que poderíamos imaginar. É uma história que começa com o Big Bang, uma explosão de energia e matéria que deu origem a tudo. Este ensaio nos leva a uma jornada através do tempo e do espaço. Vamos explorar os momentos cruciais que moldaram o universo. Exploraremos as origens do universo, a formação de estrelas e galáxias e o nascimento do nosso próprio sistema solar. Cada etapa é um capítulo fascinante na história cósmica. Vamos mergulhar nos primeiros anos turbulentos da Terra e testemunhar o surgimento milagroso da vida. Desde os primeiros organismos unicelulares até a complexidade da vida moderna. Prepare-se para uma aventura que abrange bilhões de anos, das menores partículas às maiores estruturas do universo. Cada descoberta nos aproxima mais de entender nosso lugar no cosmos. Imagine um tempo antes que o tempo existisse. Um vazio onde tudo o que conhecemos, toda matéria, energia, espaço e até mesmo o próprio tempo, estava comprimido em um ponto infinitamente pequeno. Este ponto, conhecido como singularidade, continha todo o potencial do universo em um estado de densidade e temperatura inimagináveis. Este ponto, inimaginavelmente quente e denso, é onde nossa história começa. A singularidade era tão compacta que as leis da física, como as conhecemos, não se aplicavam. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, este ponto se expandiu em um evento explosivo que chamamos de Big Bang. Este evento marcou o início do tempo e do espaço, dando origem ao universo que conhecemos hoje. Esta não foi uma explosão no sentido tradicional, como um fogo de artifício explodindo no espaço. Em vez disso, foi uma expansão rápida e contínua do próprio espaço, que se estendeu para fora em todas as direções ao mesmo tempo. Em vez disso, foi a rápida expansão do próprio espaço, se estendendo para fora em todas as direções ao mesmo tempo. Esta expansão foi tão rápida e intensa que moldou a estrutura do universo em grande escala. À medida que o universo se expandia, ele esfriava e a energia começou a se transformar em partículas. Essas partículas, inicialmente subatômicas, começaram a se combinar para formar átomos simples. Essas partículas, os blocos de construção de tudo o que vemos ao nosso redor, começaram a se combinar, formando os primeiros elementos como hidrogênio e hélio. Estes elementos são os mais leves e simples, mas são fundamentais para a formação de estrelas e galáxias. O universo nesses primeiros momentos era um lugar caótico e energético, muito diferente do cosmos relativamente calmo e estruturado que observamos hoje. A energia estava em constante movimento, e as partículas colidiam e se combinavam em um balé cósmico. Mas, a partir desse caos, a ordem começou a surgir. As forças fundamentais da natureza, como a gravidade,
começaram a organizar a matéria em estruturas mais complexas. A gravidade, a força que atrai a matéria, começou a desempenhar um papel crucial na formação do universo. Ela puxava a matéria para formar aglomerados, que eventualmente se tornariam estrelas, planetas e galáxias. Ao longo de milhões de anos, a gravidade atraiu aglomerados de gás hidrogênio e hélio, preparando o cenário para a formação das primeiras estrelas. Estas estrelas, por sua vez, começaram a forjar elementos mais pesados em seus núcleos, espalhando-os pelo cosmos quando explodiam como supernovas. Na vastidão do universo primitivo, a gravidade juntou aquelas nuvens de hidrogênio e hélio, comprimindo-as cada vez mais. Conforme a pressão e a temperatura dentro dessas nuvens em colapso aumentavam, algo incrível aconteceu: a fusão nuclear. Esse processo, a fusão de núcleos atômicos, liberou enormes quantidades de energia, e as primeiras estrelas se acenderam, inundando o universo com luz pela primeira vez. Essas primeiras estrelas eram colossais, muito maiores e mais quentes que o nosso Sol. Elas viveram vidas curtas e brilhantes, fundindo hidrogênio em hélio e elementos mais pesados em seus núcleos. Essas fornalhas estelares criaram os elementos essenciais para a vida como a conhecemos: carbono, oxigênio, nitrogênio e muito mais. Mas o papel das estrelas na formação do universo não terminou aí. À medida que essas estrelas massivas chegavam ao fim de suas vidas, elas explodiam em supernovas espetaculares. Essas explosões espalharam os elementos recém-forjados por toda parte, semeando o cosmos com os ingredientes necessários para planetas e, finalmente, a própria vida. Seção 4. Nossa vizinhança cósmica, o nascimento do Sistema Solar. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, em um canto tranquilo da Via Láctea, uma nuvem de gás e poeira começou a entrar em colapso. Este evento marcante foi o início de uma jornada cósmica que resultaria na criação do nosso Sistema Solar. Essa nuvem, enriquecida com os restos de estrelas mortas há muito tempo, continha todos os elementos que eventualmente formariam nosso Sol, os planetas e tudo o que vemos ao nosso redor. Elementos como hidrogênio, hélio, carbono e ferro estavam presentes, prontos para se unirem em novas formas. A gravidade novamente desempenhou o papel principal, puxando a nuvem para dentro e fazendo-a girar cada vez mais rápido. Esse movimento de rotação foi crucial, pois ajudou a distribuir o material de maneira uniforme ao longo do disco em formação. À medida que a nuvem entrava em colapso, ela se achatava em um disco giratório com uma protuberância no centro. Este disco protoplanetário era o berço de todos os corpos celestes que viriam a existir no nosso sistema solar. O material no centro, espremido sob imensa pressão, se transformou em uma estrela, nosso Sol. A fusão nuclear começou liberando uma quantidade enorme de energia e luz, que iluminou o jovem sistema solar. Enquanto isso, no disco giratório ao redor do Sol recém-nascido, poeira e gás começaram a se aglomerar devido à gravidade. Pequenos grãos de poeira colidiam e se fundiam, formando corpos cada vez maiores. Esses aglomerados aumentaram com o tempo, atraindo cada vez mais material, eventualmente formando os planetas que conhecemos hoje. Este processo de acreção foi lento, mas constante, moldando os mundos que orbitam nosso Sol. Mais perto do Sol, onde as temperaturas eram mais altas, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte se formaram. Esses planetas são compostos principalmente de metais e silicatos, que podem suportar o calor intenso. Mais longe, nas regiões mais frias do disco, gigantes gasosos como Júpiter e Saturno e gigantes de gelo como Urano e Netuno tomaram forma. Esses planetas são compostos principalmente de hidrogênio, hélio e outros gases voláteis, além de gelo. Esse processo, de uma nuvem em colapso de gás e poeira para um sistema solar totalmente formado, levou milhões de anos.
cada etapa foi um passo crucial na formação do nosso lar cósmico, um testemunho da complexidade e beleza do universo. Seção 5. Um planeta. Nasce. Os primórdios tumultuados da Terra. No início do Sistema Solar, a Terra era um lugar muito diferente do planeta que sustenta a vida que conhecemos hoje. Era uma bola de rocha quente e derretida, constantemente bombardeada por asteroides e cometas que sobraram da formação do Sistema Solar. Esses impactos liberaram ainda mais calor, mantendo a Terra em um estado derretido por milhões de anos. Mas mesmo neste ambiente caótico, o palco estava sendo montado para o surgimento da vida. O bombardeio constante trouxe água e outros compostos voláteis para a Terra, que mais tarde formariam nossos oceanos e atmosfera. À medida que a Terra esfriava, uma crosta sólida começou a se formar em sua superfície. Vulcões entraram em erupção, expelindo gases do interior do planeta, contribuindo para a formação da atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva era muito diferente daquela que respiramos hoje, sem oxigênio e consistindo principalmente de nitrogênio, dióxido de carbono e outros gases.